Naquele entardecer sombrio, adentrei o motel sereno com uma inquietação crescente. A recepção, com suas luzes fracas e carpete desgastado, já anunciava o tom decadente do lugar. Eu, Amanda, ansiava por uma escapada tranquila, mas o sereno revelaria seus segredos mais sinistros. Ao receber a chave do quarto 13, senti um arrepio percorrer minha espinha. Adentrei o aposento e a atmosfera pesada logo se fez presente. A luz amarelada mal iluminava o espaço, revelando móveis antiquados e cortinas desbotadas. Ignorei a sensação de desconforto e tentei mergulhar na banheira, buscando relaxamento. À medida que a água escorria, sussurros indistintos preenchiam o ar. Inicialmente, atribuí a estranha acústica à velhice do motel. No entanto, à medida que os sussurros persistiam, compreendi que algo estava errado. Um reflexo no espelho, um vulto fugaz, trouxe uma sensação de pavor iminente. Ao sair da banheira, o ambiente tornou-se sufocante. O ar parecia denso, como se cada respiração fosse contestada por forças além da compreensão humana. O som de risadas distantes ecoava pelos corredores, risadas que pareciam sair de um passado sombrio do motel. Ao abrir a porta, deparei-me com um corredor estreito e decadente, iluminado por uma luz trêmula. Sombras dançavam nas paredes, contando histórias desconhecidas. As risadas intensificaram-se, tornando-se uma cacofonia aterradora que ressoava em meus ouvidos. Desnorteada, segui o som até o final do corredor, onde uma porta entreaberta pulsava com uma energia maligna. O número 13 brilhava sinistramente. Ao adentrar, fui recebida por uma visão horripilante. Móveis remexidos, velas acesas sem explicação aparente e uma atmosfera impregnada de desespero. O espelho, agora refletindo imagens distorcidas, revelou sombras que se moviam por conta própria. As risadas se transformaram em murmúrios ininteligíveis, como se almas aprisionadas estivessem tentando se comunicar. Uma sensação de terror me envolveu quando percebi que o quarto escondia segredos sombrios do passado. Tentei sair, mas a porta não cedia. O ambiente, antes estático, ganhou vida própria. Sombras tomaram forma, contorcendo-se em manifestações incompreensíveis. A temperatura despencou e meu fôlego condensava no ar, revelando a presença de algo além da compreensão humana. Entre lampejos de visões distorcidas e sussurros desesperados, compreendi que o motel sereno guardava um passado de tragédias não resolvidas. Almas atormentadas, vítimas de um destino cruel, buscavam vingança naquele espaço abandonado. Eu, inadvertidamente, me tornei parte dessa narrativa macabra. A última visão foi a mais perturbadora. No espelho, meu reflexo distorceu-se até tornar-se uma figura sombria. O quarto mergulhou na escuridão e o silêncio tomou conta. O que restou foi uma sensação de vazio e a certeza de que o motel sereno, com seus segredos enterrados, nunca revelaria suas respostas. Era uma noite chuvosa quando entrei no motel Lua Crescente. Diferente do anterior, este prometia uma estadia mais agradável, com quartos bem iluminados e uma decoração moderna. Contudo, o que eu não sabia era que essa noite seria marcada por eventos que mudariam minha vida para sempre. Ao receber a chave do quarto 7, notei um ar de mistério no olhar do atendente. Ignorando a intuição, adentrei o aposento e me deparei com uma atmosfera acolhedora. A chuva batia suavemente na janela, e as luzes amareladas emitiam um brilho reconfortante. Após um banho relaxante, decidi explorar o local. Ao abrir a gaveta da comoda, deparei-me com uma carta antiga. O papel amarelado exibia uma mensagem escrita à mão: "Encontre-me na sala de jogos à meia-noite." Sem entender completamente, uma curiosidade incontrolável tomou conta de mim. À medida que a meia-noite se aproximava, segui para a sala de jogos. O local, normalmente deserto, agora estava iluminado por velas, criando sombras dançantes nas paredes. No centro da sala, uma figura misteriosa estava sentada diante de um tabuleiro de xadrez. Ao me aproximar, a figura se revelou como Lucas, um homem de aparência distinta. Ele sorriu enigmaticamente e convidou-me para uma partida. Cada movimento no tabuleiro parecia ter significados mais profundos, como se estivéssemos jogando um jogo cósmico. Durante a partida, Lucas começou a compartilhar histórias fascinantes sobre o motel. Ele falou sobre eventos passados, amores proibidos e escolhas que moldaram destinos. Eu, envolvido pela narrativa hipnótica, mal percebi o tempo passar. À medida que as horas avançavam, Lucas sugeriu um último movimento que selaria meu destino. No sentiment, Concordiae. Foi então que a atmosfera mudou. O tabuleiro de xadrez ganhou vida, as peças movendo-se independentemente. Uma presença sobrenatural envolveu a sala. Lucas, agora com um olhar sério, revelou que ele próprio era uma entidade ligada ao motel.
O jogo de xadrez era uma forma de influenciar destinos, de entrelaçar vidas com o tecido do tempo. Eu, sem compreender completamente o que estava acontecendo, senti-me aprisionado em uma teia de eventos além de meu controle. O motel, guiado por forças além da compreensão humana, revelou-se como um ponto de convergência para histórias entrelaçadas. Cada hóspede, como peças em um jogo, estava sujeito às influências invisíveis que moldavam seus destinos. Eu, inadvertidamente, tornei-me parte dessa narrativa sobrenatural. Com um último movimento no tabuleiro, a sala de jogos tornou-se novamente tranquila. Lucas desapareceu, deixando-me sozinho com o peso das escolhas feitas naquela noite. Ao retornar ao quarto, percebi que o Motel Lua Crescente era mais do que um refúgio passageiro. Era um ponto de interseção entre o ordinário e o extraordinário, onde histórias se desenrolavam em jogos cósmicos além de nossa compreensão. Em uma noite mergulhada em mistério, Lucas e Isabela decidiram buscar um refúgio no Motel Lanoche, atraídos por lendas urbanas que circundavam o local. O quarto 13, escolhido por seu histórico sombrio, emanava uma aura de desconcertante inquietação quando adentraram. Explorando o ambiente opulento, uma antiga televisão, à primeira vista inativa, começou a transmitir imagens distorcidas e vozes sussurrantes. O ar tornou-se palpável, e sombras se desenhavam nas paredes, como se tentassem comunicar segredos ocultos. Um quadro peculiar, adornando a parede, parecia conter mais do que meras pinceladas. Enquanto Lucas examinava o quarto, Isabela notou um livro antigo sobre a mesa de cabeceira. Ao abri-lo, depararam-se com páginas preenchidas por uma escrita indescritível, narrando uma história macabra associada ao motel obscuro. O quarto 13, segundo o relato, era um portal para dimensões além da compreensão humana, onde destinos eram traçados em tinta sobrenatural. De repente, as luzes cederam ao breu, lançando o quarto na total escuridão. A televisão, agora uma presença sinistra no ambiente, projetava sombras grotescas que pareciam adquirir vida própria. Sons ininteligíveis permeavam o ar, formando uma sinfonia de horrores que ecoava nas mentes inquietas de Lucas e Isabela. Uma presença invisível circundou o casal, provocando arrepios na pele e uma sensação de opressão. O quadro na parede oscilou, revelando uma passagem secreta para um corredor misterioso. Uma voz sussurrou palavras indistintas, desafiando a sanidade dos intrépidos hóspedes. O livro, agora aberto em uma página específica, detalhava um ritual ancestral que supostamente permitiria a comunicação com entidades além da compreensão humana. Permeados pela atmosfera sobrenatural, Lucas e Isabela decidiram realizar o ritual, desesperados por respostas em meio ao caos paranormal do motel obscuro. Enquanto recitavam as palavras do ritual, o ambiente tornou-se ainda mais instável. Sombras pareciam ganhar forma, e murmúrios inquietantes preenchiam o quarto. A televisão transmitia imagens distorcidas de eventos futuros e passados, distorcendo a linha entre realidade e pesadelo. De súbito, a presença invisível se manifestou, provocando uma tempestade de objetos pelo quarto. O quadro na parede desabou, revelando uma passagem para um corredor escuro e desconhecido. Uma luz pálida brilhava ao fundo, atraindo Lucas e Isabela como mariposas para a chama. Ao cruzarem o limiar do corredor, encontrarão-se em um espaço etéreo, suspenso entre realidades. Sombras antigas dançavam ao seu redor, e vozes sussurravam segredos cósmicos. A verdade obscura do motel obscuro desdobrou-se diante de seus olhos, e a linha entre o real e o sobrenatural desvanecia. Com o retorno ao quarto 13, Lucas e Isabela perceberam que haviam desencadeado forças além de sua compreensão. O motel obscuro, um observador silencioso de eventos transcendentais, continuava a atrair almas corajosas que buscavam desvendar seus mistérios. Enquanto deixavam o quarto, a sensação de que a verdade era um véu frágil entre dimensões permaneceu como uma sombra eterna. Em uma noite permeada pela inquietude, minha esposa Beatriz e eu decidimos adentrar o enigma proporcionado pela atmosfera misteriosa do Motel Penumbra. Optamos pelo quarto 131, e um arrepio percorreu minha espinha quando nos deparamos com a porta. Contudo, a curiosidade venceu qualquer hesitação que pudesse existir. Ao entrarmos no quarto, uma opressão imediata nos envolveu, como se o ambiente estivesse ciente de nossa presença. Uma caixa enigmática repousava sobre a mesa, emanando uma aura que misturava fascinação e ameaça. Beatriz, movida pela intriga, abriu a caixa, desencadeando uma névoa densa que transformou o quarto em um cenário surreal, onde o real e o sobrenatural coexistiam. Sombras contorcidas ganharam vida, dançando ao nosso redor como espectros de um passado obscuro. A cama, agora envolta em lençóis negros,
tornou-se palco de uma representação macabra, onde almas atormentadas reencenavam suas tragédias, como se buscassem redenção na obscuridade. O espelho, outrora um mero reflexo, distorceu-se, revelando figuras distorcidas e rostos desfigurados que pareciam sussurrar segredos sombrios. O quarto, impregnado de uma energia sinistra, transformou-se no epicentro de um fenômeno poltergeist aterrorizante. Objetos voavam pelo ar em uma dança caótica, móveis se moviam por vontade própria, e risos macabros ecoavam nas sombras, ecoando como o lamento de almas aprisionadas. Cada acontecimento parecia orquestrado por uma força sobrenatural que desafiava qualquer explicação lógica. Beatriz e eu, espectadores indefesos desse caos sobrenatural, nos víamos imersos em uma experiência que desafiava os limites do compreensível. A caixa enigmática, agora pulsando com uma energia ameaçadora, parecia ser o epicentro desse tumulto paranormal, como se guardasse segredos há muito esquecidos. Enquanto tentávamos desesperadamente escapar, as paredes pareciam se contrair, como se o quarto tivesse adquirido vida própria, uma entidade que respondia aos acontecimentos. A névoa densa envolveu-nos, e risos sussurrantes ecoaram em nossos ouvidos, como se as almas penadas estivessem se divertindo com nosso desespero, alimentando-se do medo que permeava o ambiente. O fenômeno poltergeist atingiu seu ápice, mergulhando o quarto em um caos absoluto que transcendeu o entendimento humano. Cada som, cada visão, prendia nossa atenção de forma hipnótica, deixando-nos cativos da escuridão que havia se apoderado do motel Penumbra. Era como se estivéssemos navegando nas águas tumultuadas do desconhecido, sem bússola para nos guiar. Finalmente, com o término do fenômeno sobrenatural, conseguimos escapar do quarto 131, mas as marcas da experiência assombrosa permaneceriam conosco para sempre. O motel Penumbra, mais do que nunca, parecia guardar segredos insondáveis que assombrariam todos que ousassem desafiar seus corredores sombrios. As sombras, agora, pareciam sussurrar histórias entrelaçadas com as paredes, ecoando além do tempo e do espaço. O mistério do motel Penumbra, uma narrativa entrelaçada entre o real e o desconhecido, continuaria a atrair almas curiosas em busca da verdade ou, talvez, da ilusão que envolvia aquele lugar enigmático.